Show. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, algumas pessoas a gente acabou se conhecendo ali na hora do lanche, né? Mas meu nome é Raíla. Eu conheço o Guilherme já tem um tempo, a gente se conheceu, acho que foi na época que eu trabalhava nas Filipinas, né, Guilherme? Foi. Você conseguiu vender um óculos pra mim. Pois é, vendi um óculos pro Guilherme, que o Guilherme amou, ficou lindo nele. Eu tenho ele até hoje. Ele é bom, aquele óculos realmente é bom. É um óculos de fibra de carbono, eu lembro até hoje do Guilherme. Ele ligou até pra esposa dele pra perguntar se podia comprar. Aí queimou seu filme, né? Mas ela que manda, né? Ele só paga. É, ele ficou interessado, ficou. Deixa eu ver aqui com a minha vontade. Alô, eu tô com vontade de comprar um óculos? Pra poder comprar esse óculos. Pois é, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre vendas. Eu quero que todo mundo participe, fique bem à vontade hoje, porque isso também vai ajudar que eu fique mais à vontade também com vocês. Meu nome é Raíla, apoio da equipe suporte, não é? Então vamos começar falando sobre prospecção. O Guilherme me falou que tinha alguns pontos que vocês estavam querendo aprimorar agora, principalmente chegando nesse momento de fechamento de meta, né? E eu acho que como vocês trabalham muito com essa abordagem de rua, é uma abordagem que ela precisa ser muito rápida e que você não pode também perder muito time ali com o cliente, porque na hora que você está na rua, na hora que você está ali na prospecção, o seu objetivo não é necessariamente fechar com o cliente naquele momento a proteção automotiva. Algum de vocês já fechou a proteção assim, direto, de cara? E como é que funciona esse atendimento? Ele é muito rápido, a pessoa já estava interessada e vai. A maioria das vezes é o cliente que já quer fechar e a gente abordou ele nesse momento. Chegou no lugar certo, na hora certa. Certo, porque a maioria das abordagens na rua é isso mesmo. Aí aborda para pegar o contato e trabalhar depois. Ou você força o cliente a fazer, já mesmo. Ou às vezes história já e ele já tá bom. Ou às vezes a gente caraca, isso daí a gente consegue fazer ele. Proteção automotiva, proteção automotiva. É porque tem dois ambientes, né? No semáforo é muito difícil você fechar de imediato. O cara está indo para outro lugar, você pega o contato para trabalhar o cliente, né? Para fechar depois em um certo local. Já quando a gente aborda no supermercado e estacionamentos, aí que acontece esse tipo de venda que eu acabou de falar. Né? Porque Tem o cara tá lá, né? dá um tempinho, espera um pouquinho, vou tirar foto rapidinho, aí sim. Então tem esses dois tipos de ambiente que a gente trabalhamos, né? Sim. E com isso, eu quero justamente falar sobre isso com vocês hoje, sobre essa abordagem de rua. A primeira coisa que eu acho que todo mundo já deve saber é sempre sorrir para o cliente, porque vendedor triste é vendedor de caixão, tá? A pessoa chega falando, olha, meu marido infartou ontem e tal, tá muito... Aí você fica chorando com ela e vende um caixão ali de 20 mil reais para a pessoa. Mas, no geral, o vendedor sempre tem que estar alto astral. E isso não é só uma questão de papo positivo, isso também é epigenética. Alguém sabe o que é epigenética? Epigenética é quando o nosso corpo molda a nossa mente. A nossa mente molda o nosso corpo, mas o nosso corpo também molda a nossa mente. Se você só anda assim o dia inteiro, com o tempo você vai ter pensamentos de falta de confiança. Se você passa o dia inteiro com a postura reta, os seus pensamentos vão ser mais fluidos e de confiança. Se você fica assim, você vai se fechar psicologicamente. Se você fica assim, você vai se abrir. Um estudo que fizeram muito interessante nos Estados Unidos foi que botaram dois grupos para responder as duas fichas, mesmas perguntas, mesma quantidade de pessoas, dividindo em homens e mulheres igual, só que um grupo respondeu a ficha com a caneta 15. E ele ficou sorrindo sem perceber. A gente fica sorrindo com a caneta na boca. E olha que engraçado, o resultado do grupo da caneta na boca foi muito mais positivo, eles deram respostas muito mais positivas comparado ao outro grupo. Então, quando a gente sorri, a gente também tira da nossa cabeça, como pode dizer, aquele medo do cliente. Tira aquele medo de abordar, aquela sensação, aquela frieza. O sorriso, ele quebra o gelo. O FBI, para ele se aproximar de alguém que ele não pode se aproximar, vamos dizer, um soldado russo, que ele quer infiltrar esse soldado para cá. O FBI, ele começa com técnicas só de linguagem corporal. Só de linguagem corporal, sem se comunicar com a pessoa. E a gente nas vendas também faz isso. Então, primeira coisa, chegar sorrindo, falando com o cliente, animação, energia. Eu acho que energia na venda é uma coisa muito importante.
Tudo bem que tem aquele perfil de pessoa que é mais sério, que tem esse jeitão mais sério, mas, cara, realmente, na venda, a maioria dos vendedores que eu via que eram super destaques eram aquela pessoa alto astral, sorridente, que não tem tempo ruim com ela. Então, beleza, vamos chegar lá. Tô aqui na rua, papapá, passou um fulano, opa, tudo bem? Como é que é o seu nome? Lígia. Lígia, tudo bem? Eu sou a Raíla, do Grupo Suporte, como é que você tá? Conhece o Grupo Suporte? Não. Ninguém conhece o Grupo Suporte quando você pergunta. Ninguém conhece. Então, qual é a melhor pergunta pra gente fazer? Você tem um veículo? Eu acho que a melhor pergunta pra gente fazer seria, você tem um veículo? Então, chegou, viu o cliente, seu nome é Lígia. Lígia, você tem veículo? Qual que é o seu veículo, Lígia? Massa. E ele já tá protegido? Não. Não está protegido? Lígia, eu sou do Grupo Suporte, posso pegar seu telefone para te mandar como funciona o nosso trabalho, sem compromisso? Rapidinho? Pode. Rapidinho, anota o número do cliente. O trabalho de rua, ele tem sempre que contar com a agilidade e com o objetivo. Uma coisa que eu aprendi em vários treinamentos de vendas que eu fiz na minha vida é o objetivo. Qual que é o objetivo disso daqui? Qual que é o objetivo dessa ligação? É eu fechar? Ou é eu fazer o cliente vir aqui ter uma reunião presencial? Sempre focando no objetivo. Eu vejo que às vezes nós vendedores, quando a gente está na emoção, porque a gente também entra na emoção da venda, né? Quando a gente está na emoção da venda, a gente quer ir logo para o fechamento. Mas só que tudo na vida tem processo. Então qual é o objetivo ali, quando você está fazendo ação de rua? Beleza, se você vê que a pessoa está dando abertura, tu vai fechar. Mas se você sabe que não vai, se você está vendo ali, não está sentindo, o seu objetivo é sempre pegar o telefone. Seu objetivo é sempre pegar o telefone. O telefone, quem pega é o vendedor. Todo mundo repete comigo. Quem pega o telefone é o vendedor. Quem pega o telefone é o vendedor. Quem pega o telefone é sempre o vendedor. Você entregar o seu telefone na mão do cliente, você entregar um panfleto para ele jogar fora, qual que é a diferença? Quantas pessoas a gente já não adicionou no nosso WhatsApp, botou lá, salvou o nome, olhando o olho da pessoa, deu uma semana, você até quis falar, mas qual que era o nome daquele infeliz? Já aconteceu com alguém? Salvar o nome e esquecer. O cliente vai esquecer de você, e quem não é visto não é lembrado. A gente sempre tem que tentar trazer uma pegada um pouquinho mais profissional para aquilo que a gente está fazendo, porque venda é processo. Venda não é você ser uma pessoa magnética, linda e maravilhosa que vai convencer a pessoa, não. A venda envolve a emoção, mas envolve o processo, a gente tem que respeitar o processo. Isso vai facilitar o nosso trabalho. Eu posso até anotar aqui para vocês os 7 passos da venda, se vocês quiserem facilitar. Que é a abordagem. Se vocês quiserem anotar aí também, porque esses são verdadeiramente os passos. Abordagem, isso aqui não tem muito slide, é sondagem. Apresentação. Contorno de objeção. Minha letra é feia, tá, gente? Mas eu juro que eu fui alfabetizada. Quando eu trabalhei na Chili Beans, eu confesso que realmente o treinamento da Chili Beans é muito bom para vendas. Foi lá que eu aprendi a vender. E o foco da Chili Beans é isso daqui. Esse é o padrão Chili Beans de vender. Abordagem. Abordar a pessoa, se apresentar. Chegar e falar o nome. Depois, sondagem. A sondagem de vocês é sondar e pegar o telefone. A sondagem de vocês sempre vai ter que pegar o telefone. Porque senão você vai perder o fio da meada de por que você falou tanto com aquela pessoa se você não tem o telefone dela agora. Então a sondagem de vocês sempre tem que pegar o telefone e aí depois você vai para a apresentação do produto, você vai mostrar o produto para o cliente. E aí o cliente vai falar as questões dele. Ah, mas tá caro. Ah, mas eu não gosto de verde. Ah, mas eu conheço o Guilherme e ele é flamenguista, eu não gosto de flamenguista. Ah, mas qualquer coisa que o cliente falar, a gente sempre vai ter que lidar com isso. É raro você falar com o cliente e ele não contornar de alguma forma. E aí o que você vai fazer? Um contorno de objeção. Que é você pegar aquilo que o cliente falou
e desfazer aquele problema. Mas aí, como é que eu vou saber o que eu falo? E aí, a parte mais importante de todo esse processo aqui é a sondagem. Aqui vocês podem sempre focar, que aqui é a parte mais importante, que é justamente sobre o que a gente vai falar agora. A sondagem é assim que a gente faz. A gente tem que ter um método para fazer a sondagem. Esse daqui é um método muito famoso, que talvez vocês já tenham visto em vários outros treinamentos, porque todo mundo fala, que é o 5W2H. Vocês conhecem? 5W2H é porque isso daqui é uma sigla que é em inglês, que é what, who, when, where, whose, how e how much. Aí é o 5W2H, que é o que, onde, quando, como, porquê, como e quanto. Quando a gente vai falar com o cliente, sempre fique com isso na sua cabeça. Agora eu vou fazer a minha sondagem, racionalize o processo. Agora eu vou fazer uma sondagem e eu quero sempre começar com as perguntas do 5W2H. Você tem proteção automotiva? Não, não tenho. Ou, sim, eu tenho. Você tem? Qual é a sua proteção? Ah, não, a minha não é proteção não. O meu é seguro, o seguro da Porto Seguro. Estou dando meu exemplo. Antes de eu ser cliente de suporte, meu seguro era da Porto Seguro. Meu seguro da Porto Seguro. Entendi. E o que você acha do seu seguro? Eu acho isso e isso, pipipipopopó. É muito bom, mas é caro, o atendimento demora. Ah, que bacana. E quando que vai vencer o seu seguro? Ah, não sei. Cara, sabe que eu não sei? Eu tenho que olhar isso, tenho que ver que meu marido não sei o que lá. Eu acho que na verdade está para vencer. Eu fiz esse seguro em maio do ano passado. Vai vencer agora em junho. Olha só como é que vai dando. Essas perguntas, elas vão dando fio da meada. E cada vez que o cliente começar a falar, sempre mostra interesse. Fala mais, o que mais? Ah, você não gostou da Porto Seguro? Ah, por quê? O que mais? Fala mais. Deixa o cliente falar. Porque depois, quando eu olhar para você e falar, o seguro ou a proteção da suporte é muito cara. É muito caro. Você vai olhar para mim e falar, mas a Ila, você já não achava o Porto Seguro cara? Agora eu estou te oferecendo uma proteção que você vai pagar R$290 de mensalidade. Você não me falou que você estava pagando R$250 de mensalidade no seu seguro? Aqui você vai ter a sua economia e além disso a gente também tem assistência 24 horas. Lembra que você me falou que ficou tentando mandar mensagem para Porto Seguro aquele dia e que ninguém te respondeu? A sondagem é o feitiço contra o feiticeiro. Venda é isso, é feitiço contra o feiticeiro. Por quê? Eu vou chegar... Qual é o seu nome? Michele. Michele, eu vou chegar na Michele. Vou falar, Michele, eu tenho um Vans para te vender por R$50. Só que a Michele está aqui de salto, talvez ela nem goste de tênis. O que muda? O Vans está R$50. Agora, se eu chegar aqui na Michele, Michele, eu tenho esse perfume sei lá, fala uma marca de perfume que você gosta. Jequiti. Do sapatinho. Do sapatinho. Tá bom, vamos lá, eu tenho essa Prada, eu tenho uma bolsa da Prada para te vender aqui, Michele. Essa bolsa da Prada original, eu vou te vender por R$500. Você quer? Não. Não quer uma bolsa da Prada? Uma bolsa da Prada são 20 mil. Não gosto de bolsa. Não gosto de bolsa? Tá, agora vocês viram? Agora meu exemplo foi perfeito. Porque tá vendo? Não tem como a gente vender pro cliente o que não é do interesse dele. Cara, a bolsa da Prada, uma bolsa de R$20 mil. Por 500 eu não quis, velho. Eu prefiro perfume. Aí ele prefere o perfume do que a mulher. Ela não tem na cabeça dela, tipo, pô, se eu aceitar essa bolsa e vender, eu vou ganhar R$19.500. Não tem, porque não é do interesse. Então não adianta a gente tentar vender para o cliente uma coisa que não é do interesse dele. A gente tem que descobrir o interesse está aqui. É aqui que está o interesse do cliente, na sondagem. O interesse do cliente está aqui. Nessas respostas para as perguntas que nós vamos fazer. É aqui que está o interesse do cliente, entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Não? Alguém quer falar alguma desabafar? Falar um exemplo que viveu que foi muito difícil? Então tá bom. Vamos seguindo. No final a gente pode fazer umas simulações de atendimento, se der tempo, tá? Então vamos lá. Próximo passo agora que a gente vai falar é o WhatsApp. Depois que eu fui, falei com a Michele, esqueci seu nome. Lígia. Falei com a Lígia, conversei com elas, foi rapidinho, foi bem legal. Aí eu peguei o número do WhatsApp delas e deu o dia seguinte, eu vou entrar em contato provavelmente com todos aqueles contatos que eu arrecadei, porque é quase uma arrecadação de contato
que a gente faz quando a gente está fazendo trabalho de rua, que é o nosso objetivo mesmo. Quanto mais gente a gente falar, melhor. E aí a gente vai para o WhatsApp. O WhatsApp tem 147 milhões de usuários brasileiros. 99% dos brasileiros online utilizam o WhatsApp. 67,26% da população geral brasileira está no WhatsApp. Aí eu te pergunto, tem gente que fecha negócio no WhatsApp, gente? Todo dia. Alguém aqui já comprou? Quem já comprou coisa no WhatsApp? Levanta a mão. Eu fechei o grupo de suporte assim. Guilherme me assumiu no Zap. Era fechar ou fechar. E eu vou te falar, não fui, mesmo sendo amiga, não fui aquela cliente rápida não. Demorei acho que uma semana para assinar o Um negócio. pouquinho mais. Né, meu Deus? Dei perdido, sumi. Eu fui um case de sucesso. Então, o público tá no WhatsApp, tá todo mundo no WhatsApp, cara. As pessoas compram no WhatsApp. Dá pra vender no WhatsApp? Dá pra vender no WhatsApp. Dá pra fechar negócio no WhatsApp? Dá. Oh, posso falar uma coisa? Eu sou corretora de imóveis, né? Cara, eu fui numa palestra com o Hércules, e ele é dono do cartório lá e tal, e ele falou que teve uma venda de um imóvel, que os dois do imóvel de Brasília, e que os compradores não estavam nem no Brasil. Nem no Brasil. Fizeram todo o processo de cartório online para comprar um imóvel de R$1 milhão. Agora, vocês acham que não dá para vender no WhatsApp? Claro que dá, gente. Como eu disse, vender método. E o WhatsApp é o quê? O que é o seu WhatsApp? É o lugar onde você conversa com a sua mãe, com a sua esposa? Não. Quando é para trabalhar, o seu WhatsApp é a sua loja, é o seu ponto. Quando você vai no iFood, você está procurando por um ponto online que te interesse. Se você vê que a avaliação está ruim, você não vai. Se você abre a foto da comida e está feia, você vai querer? Aquele hambúrguer que está assim, aberto assim, parece que é a carta de baralho abrindo assim? Não quer, a gente quer uma coisa massa, bonita. Você entra numa loja de shopping. Quem é que já entrou numa loja desorganizada, feia? Cara, é muito desconfortável. Você olha assim, pô, aquela ramp lá do Parque Shopping. Pra mim aquela loja tá sempre uma bagunça, porque ela tá sempre com aquelas liquidações e os tênis ficam jogados no chão. Aquilo ali, pô, realmente pra quem quer pagar barato ali naquele momento vale a pena, mas pô, você quer ficar ali naquela loja? Ou você quer entrar numa loja organizada? Primeiramente a gente vende a imagem. Primeiramente a gente vende a imagem. E a comunicação visual, ela acontece em menos de 4 segundos. Então em 4 segundos, você já tem que ter sorrido pro seu cliente. Porque senão você não vai ter comunicado visualmente para ele que você não é uma ameaça. Quando a gente sorri, a gente mostra que não é uma ameaça para o nosso cliente. Então, beleza, vamos lá. Agora, para a próxima parte do WhatsApp. A gente precisa sempre ter sensibilidade. Hoje em dia, eu vejo que está faltando muito sensibilidade no atendimento para o WhatsApp. Tá aquela coisa seca. No geral, eu falo com o meu irmão no WhatsApp, é horrível. Você vai ao mercado daqui a pouco, SS. Minha mãe está em casa, NE. Só falar isso. Eu já recebi essa mensagem de vendedor, tá? Demorou, DMR. Eu já deixei de fechar com o vendedor só porque ele não se esforçou. Eu queria muito aquele produto, o preço era o que eu mais tinha gostado. Mas eu falei, não vou fechar não, porque ele nem se esforçou, cara. Isso aconteceu comigo esses Eu nem vou dias. me ligar. Eu quero mudar meu plano pra Vivo. O menino me mandou mensagem da Vivo. Eu tava super interessada, ele perguntou se eu tinha interesse, eu falei que sim. E aí no momento que eu perguntei os planos, ele só me mandou foto. Assim, pronta. Do plano. Aí eu mandei, mas eu não entendi. Aí ele falou assim, tá explicando na foto. Tipo, era assim, uns textos explicando o plano. Só faltou botar o dedo e Aí eu não fechei. E ele me mandou mensagem até hoje, eu nem respondi mais. Meu Vou te passar o filho, meu que eu comprei dele por causa disso. O Tá? meu cliente, ele pode se fazer de analfabeto, de paraplégico, de tetraplégico. Eu te levanto, não consegue andar, vem, mamãe levanta, eu arrumo uma cadeira de rodas para te atender. Ah, que não sei o que, eu não tô entendendo nada. Você colocou lá, só tem uma coisa escrita, R$99,90 na terça. Não entendi o que tá escrito aí. Não. Oi, tudo bom, Denise? Você tá boa? Nós hoje, nessa terça-feira, vamos ter uma promoção para R$99,90. Um beijo, vamos fechar? Pronto. Pô, gente, vamos alfabetizar esses clientes, vamos ajudar os clientes. O cliente que colocou dificuldade, facilita. A gente tem que facilitar a vida do nosso cliente. Então, primeira coisa, sensibilidade, mostrar gratidão. Que alegria receber seu contato.
Poxa, seu João, obrigada por ter me respondido, vou seguir seu atendimento, já vou te enviar a cotação, já estou fazendo aqui para o senhor. Opa, boa noite, dona fulana, não consegui te responder, estava em um treinamento, mas muito obrigada pelo seu contato, já estou providenciando a solução para a senhora. Obrigada! Por que a gente não pode falar obrigada para o nosso cliente? Não é ele que dá dinheiro para a gente? Eu nunca ouvi um obrigada antes de fechamento de um vendedor. Antes de fechar, antes de pagar, eu nunca ouvi um obrigado. Agora tu vai e demonstra gratidão em cada passo do atendimento. Ele pode não fechar com você, mas todo cliente tem milhões de pessoas para te indicar. Todo cliente é uma pessoa que a gente tem que cativar. Por quê? Primeiro, por que a gente tem que cativar o cliente? A gente não sabe em qual parte da jornada o cliente está. Vocês sabem como é que tem a jornada aqui, Guilherme? Não. Jornada do cliente? Tem algumas empresas que fazem, né? Tipo, geralmente essas que sempre tem franquia gigantesca, elas chegam a esse ponto de fazer até a jornada do cliente dentro da empresa. Mas nós vendedores, pelo dia a dia, a gente entende a jornada do cliente. Você entende qual que é um cliente fervendo? É o cliente que você encontrou na rua e fechou. Qual que é um cliente quente? Em quanto tempo fecha um cliente quente? Na venda de um automóvel, não de fechamento de proteção, mas na venda de um automóvel, um cliente quente é um cliente que compra de 30 a 90 dias. Um cliente morno é um que compra de 90 dias a 6 meses. E um cliente frio é o que demora mais de 6 meses para comprar. Um cliente que chega na loja e fecha é um cliente fervendo. A gente tem que ter noção que isso acontece. E a gente tem que estar preparado para o momento dos clientes. Porque às vezes o que eu vejo, o vendedor dispensa o cliente só porque o cliente não queria comprar naquele momento. Mas às vezes ele era um cliente morno. O cliente morno vai passar o tempo dele e ele vai ficar quente. Vai passar o tempo do quente, ele vai ficar fervendo e ele vai fechar. Mas quem não é visto não é lembrado. A gente não pode desistir nunca desses clientes. O WhatsApp é uma ferramenta para a gente sempre aparecer. Sempre aparecer. Eu tenho uma empresa de higienização de estofado com a minha esposa. Eu faço serviço de disparo de WhatsApp. Eu faço esse trabalho. E tem uma outra empresa que na minha opinião, é minha única concorrente. Porque ela é a única que também faz serviço de disparo de WhatsApp. Porque eu mandei mensagem para todas as empresas de higienização lá da minha região. E todas têm o meu contato. E só uma me manda mensagem. Se fosse para eu testar o produto de uma outra empresa só para ver como é que é, eu ia mandar mensagem para eles. Porque eles estão presentes para mim. Eu digo que nós que trabalhamos com vendas, a gente quer muito imediatismo, mas você lida com vários tipos de pessoas. Tem um que realmente ele vai ser imediatista. Ah, gostei, não, como que vai pro fechamento? Ele já te pergunta logo, né? Ele já te leva logo pro fechamento, né? Antes de você mesmo dar o checkmate. Já tem uns que ele precisa processar, ele precisa pôr no orçamento, ele precisa falar com a esposa, ele precisa se organizar. Então são várias situações, né? Eu sou essa pessoa que eu pergunto, faço 1000 perguntas, aí penso, depois eu fecho. Eu sou uma cliente assim, mas o vendedor que some me perde. O vendedor que fica lá, bom dia, dona Raíla, tudo bom? Não fala mais nada. Esse daí provavelmente vai ter mais chance. Tem pelo como... Instagram, pelo WhatsApp. Tudo. Quem não é visto não é lembrado. Então vamos transforma seu WhatsApp na sua loja. Ai, Raíla, é muito difícil fazer aquele WhatsApp business, massa demais. Não precisa ser aquela coisa mais linda do mundo. Só tem uma foto que não seja horrorosa de você com a blusa do Flamengo e uma garrafa de Heineken, tá? Tem uma foto neutra. E as mensagens devem ser profissionais. Gente, é a mensagem que a gente fala que tem que ser profissional. Não precisa ter WhatsApp Business. Não precisa ter WhatsApp Business. Eu vou mostrar aqui. E aqui, segundo, o que a gente tem que fazer é trabalhar com script. Mensagens prontas. Raíla, isso não é robótico? Depende. Você vai agir como um robô? Você vai ficar copiando e colando todas as mensagens? Você não vai trabalhar com texto? Porque se você está vendo ali que a mensagem tem o nome do cliente, você vai colocar o nome do cliente certinho, o nome dele. A mensagem que você tem lá tá Michael, mas o nome do cliente é Pedro, você adapta para Pedro. Só que a mensagem está dizendo atrativo é assistência 24 horas, mas o Pedro reclamou de outra coisa. Bom, adapta ali a mensagem, mas eu juro para vocês, dá muito trabalho pensar em cada mensagem que você manda para o cliente. Dá muito trabalho. Quando eu comecei a fazer esse serviço de disparo de WhatsApp, o meu maior problema era ficar mandando mensagem para os clientes. Mandando mensagem para o cliente. Cara, não dá para... Isso gasta ATP, gente. Vocês lembram o que é ATP? Da época da escola? Adenosina trifosfato? ATP, adenosina trifosfato, é a pilha do nosso cérebro, do nosso corpo. É a pilha. A gente tem milhões de ATPs e cada coisa que a gente faz gasta ATP. Piscar, gasta ATP.
Se você corre, você gasta mais ATP do que você anda. Cada coisa que a gente faz gasta ATP. Pensar gasta ATP. E quanto mais decisões você toma no dia, pior as suas decisões vão ficando, porque você vai comendo a sua energia. É uma gasolina que você tem para tomar decisão. Então, não decida qual mensagem que você vai mandar para o cliente. Decida apenas qual é o melhor contorno de objeção, qual é a melhor pergunta para você fazer. Você tem que ser estratégico. O que eu vejo hoje em dia, nós vendedores? Focado muito em mecânica e pouco em desempenho. A gente é o desempenho, a gente é o carro que corre rápido. A gente não é a pessoa que para ficar vendo se tá bom de óleo ou não. Entendeu? A gente tem que ter o nosso mecânico para fazer isso pela gente. E quem é que é o nosso mecânico? Alguma coisa que a gente vai só guardar as nossas mensagens prontas. Isso vai ser muito fácil. Então vamos lá para alguns exemplos. Aqui eu trouxe exemplos meus de quando eu falava merda para os meus clientes e fazia tudo errado. Aqui tá ótimo, a gente pode ver essa mensagem maravilhosa. Que tal saber mais? Fala comigo. Simpática, né? Essa mensagem aqui é boa. Essa daqui eu não vou julgar, porque ela é boa para quando você quer só ter um impacto ali, que você não vai ter trabalho, mas apareci. Dia dos Pais. Essa mensagem é legal. Oi, João, tudo bem? Bom dia, João. Aí eu já estava mais esforçadinha. Oi, Denise, tudo bem? Sou a Raíla da Yamaha Brasília. Você está interessado em um R15, certo? Aí ela, oi, tudo ótimo. E eu, que ótimo. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui. A senhora deseja comprar a moto para qual finalidade? Ela nem tinha me dito que queria a moto. Oi, Denise, tudo bem? Oh, meu Deus, eu entendo a Denise não ter respondido. E aqui um exemplo muito igual àquele. Todos nós erramos, gente. Eu também fiz muita cagada. Eu precisei passar por esse. Isso daqui foi o que me revelou como o meu atendimento pro WhatsApp estava falho. Porque eu estava tão acostumada como corretora de imóveis a fazer atendimento excessivo por ligação e presencial, que eu não sabia que meu atendimento pro WhatsApp estava isso aqui. Eu estava achando isso daqui. Todos os meus ATPs, gente, eu usei para pensar isso aqui. Para pensar isso. Quem aqui usa inteligência artificial? ChatGPT, Gemini? Vamos todo mundo aprender a usar. Todo mundo. É muito importante. Gente, eu desabafo, eu falo que eu briguei com a minha esposa com o ChatGPT. E aí você ainda pode falar, eu gostaria que você me desse uma resposta baseada na técnica cognitivo-comportamental de Freud, não sei o que, não sei o que. E ele volta, meu filho, um psicólogo grátis. Um psicólogo grátis, tá? E depois que eu aprendi a melhorar as minhas mensagens, a transformar meu WhatsApp numa loja, que meu cliente queria chegar e ver uma coisa melhor do que isso daqui, que eu estava mandando para ele, eu e o ChatGPT desenvolvemos algo um pouco melhor. Olha só. Outra cara, né? Essa mensagem, eu vou dizer uma coisa, eu acho ela um pouco grande, mas ela foi a primeira que eu fiz, depois eu adaptei uma melhor. Mas olha só outra cara, uma foto profissional, que isso é uma coisa que eu gostaria até que, se vocês quisessem, eu acho melhor vocês até começarem a anotar agora, quem está anotando. Mas, como vocês vão fazer a mensagem do WhatsApp de vocês? A mensagem, a primeira mensagem, ela sempre tem que ter uma foto. A foto da empresa ou do produto. E isso é uma sensação visual. A gente não está no presencial quando a gente está no WhatsApp. A gente não consegue acionar todos os sentidos. Mas, quando você entra numa loja cheirosa, dá vontade de levar. Quem entrou na Martin e pensou que queria levar tudo, mas não tem dinheiro? Porque ela é tão cheirosa. Então, quanto mais sentidos a gente conseguir aguçar do cliente, melhor. Quanto mais sentidos. Se o cliente estiver aqui, presencial, cara, 5 sentidos. Toca na mesa e fala, olha só como é que é essa textura dessa mesa. E se o cliente tocar também, isso vai ativar o lado animal dele. Tudo que envolve nossos sentidos ativa o nosso lado animal. A gente fica rapidinho cego. Por que na balada o povo fica meio burro, inconsequente ali? Porque, cara, você ativa os 5 sentidos. Os 5 sentidos estão ativadaços lá. Você vira um bicho. A gente vira um monte de macaco na balada. Qual que é a diferença da gente, um monte de macaco louco? É isso. Então, primeiro a gente vai começar com a foto, sentido visual, para ter alguma coisa visual, e traz profissionalismo, tá? Isso vai fazer a pessoa ver o símbolo da suporte, ou seja lá o que for, em outro lugar, em outro momento, e reconhecer. Você vai trazer o profissionalismo para cá, e depois você vai começar a sua mensagem. Primeiro você vai falar o nome do cliente, que é sempre bom, vamos botar o nome do cliente e o seu nome. Ai, Raíla, eu não sei o nome do cliente. Então põe.
Mas se você souber o nome do cliente, sempre use o nome do cliente. Tem vários estudos que estão comprovando atualmente que quando a gente ouve o nosso nome, a gente se sente relaxado. A gente se sente relaxado. Então, quando você lê o seu nome, você vai se sentir relaxado. O atendimento que fica usando o seu nome, você vai se sentir mais relaxado com isso. Então, use. A gente tem que usar dessas técnicas para relaxar o cliente, não deixar ele tenso. Porque o cliente tenso, ele não quer falar com você. Então, você vai usar o nome do cliente. Então, vamos lá. Olá, Fernando. Tudo bem? Meu nome é Raíla e sou especialista. Essa é uma outra coisa. A gente vai usar a palavra especialista. Raíla, eu não sou especialista em proteção automotiva. O cliente sabe. O cliente vai ligar para o seu supervisor, vai ligar para o Guilherme e falar: a Michelle realmente é especialista? A Lídia realmente é especialista? Ninguém vai procurar saber se você é especialista ou não. Você só tem que dizer que é e tá bom. Tá bom. Eu sou especialista em proteção automotiva, papapá. Aqui eu coloquei informações sobre a empresa, mas isso daí vai muito do pessoal. As mensagens também são pessoais, elas são padronizadas, mas também a gente vai deixando de um jeito pessoal pra gente. Eu vi que essa informação aqui sobre a empresa desde 1970 era legal, mas eu via que ela tirava a fluidez da mensagem, então depois eu tirei ela. E aí a parte principal para mim que ficou foi: em Brasília já atendemos todos os públicos, temos soluções para cada necessidade. Seria uma alegria te informar sobre nossos produtos. Gostaria de conferir nossas condições sem compromisso? E essa é uma outra coisa muito importante que é para todo mundo colocar na mensagem: sem compromisso. Eu já tenho uma objeção sobre Eu essa ia frase. perguntar Só também sobre sem essa frase. compromisso. Eu não gosto dela, porque você já bota para o cliente que ele não tem compromisso com você. Então, no caso, você está dando seu trabalho, você está fazendo seu serviço, porém você está falando para ele: você não precisa ter compromisso comigo, porque por conta da mensagem que eu estou te mandando. Se você fizer, eu passo para os meninos, bota como personalizado, eu acho que ficaria mais atrativo e o cliente ia ter o compromisso e cria também a questão do interesse para ele. Sim, esse sem compromisso, eu concordo com o que você falou. O sem compromisso eu aprendi em um treinamento que eu fiz justamente de vendas de WhatsApp. E eu também achava que eu falar sem compromisso afastava o cliente. E aí eu comecei realmente a testar essas mensagens de mandar o sem compromisso. No meio do diálogo, que eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo, o cliente nem lembra mais que tinha esse sem compromisso. Mas era o sem compromisso dessa mensagem que muitas vezes faz com que o cliente volte. Mas eu acho que é também da abordagem de cada um. Eu sou uma pessoa que eu tenho essa personalidade. Agora, se eu sentisse que isso desvaloriza meu trabalho, a venda é muito psicológica. Se você sente que aquilo desvaloriza o seu trabalho, se você como vendedor sente, isso desvaloriza o meu trabalho, não usa, cara. Não usa. Pode ser o maior vendedor do mundo falando: olha, eu uso isso. Cara, tudo na vida é contexto. Se aquilo não dá certo pra você, não usa. Eu também concordo com o Guilherme. Eu muitas vezes prefiro também mandar. Se é um cliente que eu vejo que está me enrolando, eu não uso a palavra sem compromisso com ele já. Eu já fico: esse aí já está sem compromisso. Então, também essa questão do contexto. Eu acho que o sem compromisso, nesse contexto, ele dá uma quebrada e no meio da conversa o cliente esquece que não era para ter compromisso. Porque você vai conduzir o atendimento. Essas mensagens aqui, a ideia é você ter pronta para você conduzir o atendimento. Você vai pegar o cliente pela mão, vai pegar a mãozinha do cliente, vai falar: vamos lá, seu Wagner. Chegamos aqui. O que você achou dessas proteções aqui que eu mandei pro senhor? Essa daqui eu não gostei porque não tem guincho, mas essa aqui também não ficou marcada. Então beleza, vem aqui, pega na minha mão, vamos aqui comigo. Você vai pegar muito do seu cliente e vai levar com você. Mas só que aí você vai sentir cliente por cliente e também personalidade por personalidade. Pode falar. Outra coisa que eu acho muito importante no nosso atendimento, no nosso segmento, eu acho importante utilizar essas perguntas, porém por áudio, porque a gente se aproxima do cliente com o áudio. Eu sinto mais próximo mesmo, porque quando eu digito e o cliente digita, eu acho muito monótono. Aí eu pego e jogo um áudio. Se ele me responder com áudio, eu consigo me aproximar muito mais rápido dele do que a gente ficar conversando por mensagem. Isso aí, com relação a isso, o que
a maioria dos cursos que eu fiz com relação ao WhatsApp falaram sobre essa questão de áudio mandar a mesma mensagem que o cliente mandar. Esse que é o padrão. Se o cliente mandou um texto, manda um texto. Se o cliente mandou um áudio, manda um áudio. Eu costumo fazer assim, a não ser que seja uma coisa muito complicada. Vamos dizer, um cliente que nunca me mandou áudio. É raro esse cliente, né? Porque a maioria, alguma hora, acaba mandando. Mas um cliente que nunca me mandou áudio, nunca. E aí, ele fez uma pergunta que, pra eu digitar isso daqui, cara, não sei nem se ele vai entender o que eu vou falar. Aí eu sempre, nesse caso, esse cliente que parece que não gosta de áudio, eu sempre falava, posso te mandar um áudio de mais ou menos 1 minuto só para te explicar isso? Aí o cliente sempre fala, pode, beleza, mas o áudio aproxima muito. E você sempre falar parecido. Se você mandar áudio para o cliente que gosta de digitar, ele também vai ficar um pouco receoso. Porque eu não sei porquê, mas é igual o pessoal que não gosta de ligação. Eu adoro ligação, prefiro que me liguem. Porque eu acho que as coisas resolvem rápido. Ligou, resolveu ali, menos de 5 minutos de conversa, tal. No WhatsApp, para você resolver a mesma coisa que você resolve em 5 minutos de ligação comigo, você pode demorar até 2 dias. Um pouco mais. Pode demorar até um pouco mais. Aí beleza, você foi e falou com o seu cliente. Até hoje, quase 3 dias de volta. Até hoje magoado. Em muitos casos também tem que Perdão, adequar a linguagem do cliente. Tem que adequar a linguagem do cliente. Igual a gente estava falando, tem cliente que é muito sério, ele nem dá abertura para brincadeira nem nada, ele é muito sério, é o necessário, é aquilo e pronto. Outro ele já vai brincar, ele já vai dar espaço, aquela coisa, né? E você às vezes vai dali uma conversa, vai levando, e não é aquela coisa, você vai trabalhando, vai conversando. Inclusive até evitar o tom de voz, eu fazia isso na Xiribins. Chegava um cliente quieto, falando baixo, eu ficava igual o cliente. E se ele botava a mão pra trás, eu botava. Oi, tudo bem? Pergunta um outro pra mim. Oi, tudo bem? Sou a Lila, qual é o seu nome? É uma boa, né? Oi, João, tudo bem? Como é que é o óculos que você tá querendo? Ah, entendi. Chegava um cara doidão, agitado. Ei, não sei o que, eu tenho, não tem pouco tempo. E aí, velho, bora dar um óculos pra você, qual você quer? É de metal? É de metal? Bora! Vai seguindo o clima do cliente, velho. O vendedor é um ator. Você é o que você é de verdade? Não. Você tem que ter Alguém sabe dos problemas da minha vida pessoal? Não. Mas na hora da venda, você não tem problema nenhum. Na hora da venda, você é a pessoa mais alegre. Você só bate meta. Você só é feliz. É isso que a gente é. O vendedor é um ator. E a gente tem que divertir a vida do nosso cliente. A gente tem que divertir, porque senão a gente não se diverte, cara. Cara, teve tanto atendimento que eu me diverti tanto. Que eu agradeço tanto que eu me diverti naquele atendimento, velho. Eu vendi pra pessoa, mas eu não... O que valeu não foi nem a venda, foi o tanto de elogio que eu recebi pela forma que eu tratei aquela pessoa. Eu uso muito uma assim, que a gente faz captação em semáforo, né? Eu costumo assim, usar uma técnica para tipo, quebrar o gelo quando eu vou abordar a pessoa. Eu sempre pergunto, né? Eu apresento, boa tarde, eu me chamo Lista, trabalho em produção veicular. Atualmente o senhor utiliza seguro, produção do seu veículo? Qual o senhor usa hoje? Aí tem uns que dão um sorriso e fica assim, ou então faz assim, ó. Aí eu digo, segura na mão de Deus e vai. Ele sorri, é esse mesmo. Pronto, você já quebra o gelo. Então eu já aprendi a usar isso. Aí às vezes você já consegue conversar ali com a pessoa. Tem uns que às vezes nem quer, né, passar o contato. Aí só que você quebrar aquela objeção e já brincar, ele te passa o contato. Exatamente. Então isso daí, essa quebra de gelo é muito importante quando a gente está principalmente no atendimento pessoalmente. Mas aí voltando ao WhatsApp. O seu cliente fechou sem uma mensagem, sem trocar uma mensagem comigo no WhatsApp. Fechou só falando pessoalmente? Não, ele literalmente mandou, eu mandei vários áudios pra ele só mandou a localização, eu fui lá, fiz a venda e fui embora. A única resposta dele foi uma localização. Uma palavra, juro por Você Deus. sabe o nome dele? Sei, Foi, ele Isso mandou, é Ele ficou o plano dele só mandou localização. Então, foi aqui, ó. Não, eu provo pra dizer que não é mentira. Não, graças a Deus não foi sequestro, né, velho? Pelo amor de Deus. Ó, eu mandei 2 áudios explicando a venda pra ele. Aí eu liguei de manhã, 7 minutos. Aí eu mandei mais 2 áudios porque ele não me atendeu. Aí eu mandei o orçamento, mandei a documentação que ele precisava. Ele me mandou a localização. Eu fui, certo, obrigado. Mandei o áudio falando que eu fui. Aí esse Alexandre é de um mecânico que ele me indicou, porque a minha mão tá com problema. Aí eu mandei mais 2 áudios agradecendo e mandei os documentos e fechei. E a venda me pagou R$200. Ela falou obrigada. Isso é crazy! Aí eu, Você vai esperar onde? No semáforo. A montagem foi boa? E ele ainda me pagou R$200. ela falou obrigado antes. Foi, ele gostou de você? Tudo bom? Eu só me apresentei, peguei o contato dele e ele foi embora. Foi muito rápido. Essa é a venda sonho. Esse é o cliente fervendo. Esse é o cliente fervendo. Mas tipo, ele não trocou nenhuma mensagem
E ele mandou a localização. Só que, tipo, eu fiquei com medo, né? Eu fui Você conhece, né? Não, na Chili Beans a gente chamava esse de cliente pizza. Cliente pizza é o cliente que chega e fala: oi, tudo bem? Tem pizza? Tem sim. Tem de calabresa, portuguesa, marguerita, qual que você quer? Eu quero uma calabresa. Tá bom, tem que ter um novo lamento. Beleza, vou pagar. Vai embora. Cliente pizza é o cliente que já chega, ele vai comprar independente. Se você atender ele vai. Se você só atender ele vai comprar. Que é o cliente que, tipo assim, sabe quando você tá decidida? Sabe quando você fala, velho, eu preciso comprar uma blusa preta. Você entra na loja, ninguém vai te convencer a comprar a blusa preta. Você já tá comprando na tua cabeça. Entendeu? Não precisa fazer nada. Chegou lá, o que você quer? Eu quero uma blusa preta. Ah, tá bom, obrigado. Fui no caixa, muito obrigado, boa noite, tchau. Cliente pizza. Gente, mas é... Cliente fácil. Não é sempre desse aí. Já entrei em loja, tipo, pra procurar só específico. E o vendedor vai lá e busca e você fala o tamanho tal. Entrega. Obrigado. Ele não te oferece mais nada, não pergunta se você precisa de mais de alguma coisa nem nada, né? Eu fico pensando, gente, às vezes eu teria oportunidade de vender muito mais coisas, né? Mas... gente, quem não... É por isso que eu falei aquele negócio do 5W2H. Quem não pergunta, não sabe. Quem não arrisca, não petisca. Você tá... Por que você não perguntou pra qual ocasião você quer a blusa? Pra um jantar. Com quem? Meu marido. Mulher? Vamos levar esse vestido de R$399,90, é lindo, ele, Se ele é uma blusa de 50 e acaba levando um vestido, vou jantar com meu marido, por que eu não vou de chuca? Tô prometendo esse jantar que já tem 2 meses, né? Não vou pagar R$399, vou pagar. Quando eu trabalhava no shopping, nessa área de roupa, cada domingo eu torcia pra um time diferente, cara. Eu ia vender roupa pra mulher, o cara chegava com a blusa do Flamengo, eita, o Flamengo vai ganhar hoje, hein? Você já tá precisando de uma calça, não sei o que, já fazia a venda pros dois. Conversava com o cara da camisa que ele tava, o que eu via de sinal que eu podia puxar um assunto, eu puxava. Eu era flamenguista, eu era palmeirense, eu era vascaína. A gente é tudo. Eu já fui petista e também já fui Bolsonaro. Eu também já. Eu sou tudo. Eu trabalhava na Chile na época de eleição. Que não sei o que, daquele Lula ladrão, eu é ladrão. Que não sei o que, que o Bolsonaro é escroto, eu é escroto. Quando eu vendia garantia estendida na Americanas, todo mundo alguém já ofereceu garantia estendida nas lojas Americanas? Celular, elétrico, qualquer coisa. Eu vendia muito garantia. O pessoal falava assim, eu vou comprar esse secador, eu tenho igualzinho, cara, estragou no ano. Compra garantia estendida. Eu falava, eu já tive todos os óculos da Chili Beans. Eu já tive todos os óculos da Chili Beans. E eu vou falar pra vocês, eu nunca tive um óculos da Chili Beans enquanto eu trabalhei na Chili Beans. A primeira vez que eu fui comprar, eu já não trabalhava lá, já tinha mais de 1 ano. Porque eu queria um outro óculos, eu queria ter um redondo. Mas esse sempre foi meu óculos, eu nunca tive óculos da Chili Beans, só fui ter depois. Mas eu trabalhava lá, era muito fácil eu pegar qualquer óculos que estava ali na gaveta, botar na minha cara e falar que era meu, né? E era o que eu fazia. Gente, quem tem boca vai a Roma. Vamos seguir aqui ao Zap. Mas aí, beleza, mandou a mensagem com ou sem compromisso. A técnica do Guilherme também é muito boa. Como vocês já são a equipe dele, vocês já devem estar acostumados a usar essa parte de vou fazer uma cotação personalizada para você. Então, editem, tirem o sem compromisso, usem a parte do personalizado, porque o importante é você sentir que está atendendo de um jeito que vai te ajudar e não de um jeito que vai te atrapalhar. E aí, beleza, aqui essa parte é super importante, que é, beleza, o Fernando respondeu, bom dia, Fernando. Ainda tem interesse em adquirir sua moto? Tenho sim, Fernando, para eu entender melhor sua necessidade, me responde 3 perguntas. E, gente, funciona você fazer isso. E é nunca mais de 3 perguntas, tá? 2 ou 3 perguntas. Me responde 3 perguntas, mostra a quantidade e manda as 3 perguntas de preferência separadas. E com relação a emojis adultos, tá? Só emojis adultos, sem aqueles emojis amarelinhos. Aqueles emojis amarelinhos que sorriem, não sei o que lá. Sem esses emojis, esses são emojis infantis. Emojis sempre adultos, setas, check, aquele ser humano ali que é um adulto sinalizando, o foguetinho também. Esses são emojis adultos. Mas ficar usando aqueles emojinhos de bom dia, seu João, aquela carinha que é assim, aí parece que ele tá falando com a neta dele. Então vamos manter sempre isso daqui é uma loja, isso daqui é sua loja. Sua loja é organizada, sua loja é bonita, a sua loja é bem feita e seu cliente não se sente perdido. Então, beleza. Fernando, 3 perguntas. Qual o modelo do seu interesse? Para qual finalidade você quer a moto? E como você quer adquirir? Financiamento à vista? E na hora ele me falou, eu quero uma Lander e eu quero consórcio. Beleza, quanto que você quer dar de lance? 8 mil. Beleza, vou verificar a simulação com a equipe de consórcio. Beleza.
Isso daqui é você pegar o cliente. Vem comigo, seu João. Você vai comigo. Seu João, você ainda tem interesse em adquirir sua moto? Tem sim. Então, beleza. É para que você quer? Como vai ser? Quanto vai ser? Tá, beleza. Vamos pro próximo passo. Isso daqui é conduzir o atendimento. No final, esse cara nem comprou comigo, acabou que ele comprou uma moto usada. Vamos pro próximo aqui. Isso daqui é, Raíla, se o cliente não me responder. Essas mensagens são se o cliente não responder, porque tem clientes que não respondem nunca. A gente que trabalha no WhatsApp, a gente manda 100 mensagens e tem o quê? 10 respostas? Isso quando é muito. Então, a gente tem que ter mensagens preparadas para quando o cliente não responde, porque nossa loja é organizada. Mensagem. Pode mandar. Justamente sobre esse ponto aí que você está falando. Ele veio por uma indicação, fez a cotação, apresentei. Aí perguntei se o plano estava dentro do que ele buscava. E ele falou assim, olha, gostei, mas assim, o que você consegue diminuir nesse plano? Aí eu fui e apresentei o que eu poderia diminuir e ele perguntou quanto que ficaria, né? Se a gente tirasse, diminuísse aqueles benefícios. Aí eu falei também. Aí ele sumiu, não me respondeu mais. Aí eu fui lá no chat APT, expliquei a situação e ele me mandou uma mensagem. Aí eu fui e copiei essa mensagem aqui para mandar para ele. Eu queria te mostrar, para você me falar. Eu achei ela um pouco grande, mas eu acho que ela poderia ser um pouco mais resumida, mas eu achei que ficou bem direto. Eu gostei. E ela é muito parecida com a que eu mando, porque eu também fiz a minha com o chat GPT. Mas essa daqui, ó, só que com um emoji. Aqui no caso, Irã. Bom dia, Irã. O Irã não me respondeu. Irã, enviei uma mensagem para você na segunda, mas eu sei que você é uma pessoa muito ocupada e respeito isso. Estou entrando em contato porque tenho certeza que posso te ajudar a adquirir sua moto. Consegue abrir espaço na sua agenda para me responder? Grata pelo retorno. Aí o Irã me respondeu, esse áudio aí, se eu não me engano, ele falou que não ia mais, que descobriu que ia ser pai que não ia mais comprar nada, só ia comprar fralda. E aí ele respondeu isso e, enfim, ficou por isso mesmo. No caso, aí Raíla, o cliente não respondeu nem essa mensagem. Se aí, não respondeu também. Vamos para a próxima, que é a mensagem de finalização, sepultamento. Vocês têm sistema, né? Vocês fazem finalização do lead no sistema também? Finalizar? Vocês mandam alguma mensagem para finalizar? Antes de finalizar, manda essa mensagem. Chega no cara e fala, olá, Antônio, vou respeitar o seu tempo. Acho que hoje em dia ninguém gosta de pessoas que ficam insistindo. Saiba que teria a maior satisfação em atender você e tenho certeza que você vai gostar da nossa proteção. No que precisar, estou aqui. Grande abraço, sucesso. Gostei. Quem não quiser, teve gente que já me respondeu. Muito obrigada pelo seu atendimento. Se alguém precisar, vou te indicar. Pá, pá, pá. E teve gente que surgiu do nada me respondendo as mensagens anteriores aqui, ó. As mensagens pra cima era só o pedindo. Pode responder a ficha? Pode me enviar a ficha? Pode me enviar a ficha preenchida? Finalizei com o meu querido Felipe. E olha só o que o Felipe me fez. Voltei ao atendimento do começo. Não do começo, mas voltei ao atendimento, voltei pro game. Finalizar o lead é muito importante. Primeiro que a pessoa que está interessada, ela vai se tocar que está sendo mal educada. E a pessoa que não está interessada, ela ou não vai responder igual todo mundo, que não faz diferença pra gente, ou ela vai simplesmente falar muito obrigada pelo seu atendimento, muito obrigada pelo seu trabalho. Tá bom, né? Não é nem todo mundo vai comprar com a gente agora, mas isso daqui não fecha a porta. Não fecha a porta. Pro que precisar, estou aqui. Sempre mantendo mensagem Dia das Mães, Dia dos Pais, promoções que a Suporte faz, eventos que a Suporte faz, sempre mandando para esses clientes, fazendo lista de transmissão ou coisas do tipo. Nunca fique esquecido. Nunca fique esquecido. Isso daqui não vai tirar a chance do cliente comprar com você. Ele adorou o seu atendimento, você foi educado até agora, você foi sensível. Por que ele não vai gostar de comprar com você? Beleza? Isso daqui é um outro exemplo também, que é um exemplo correto também. Lá em cima, naquela mensagem, é uma mensagem dessas de impacto, que eu estava fazendo, é da minha empresa de estofado isso daqui. Que essas mensagens que eu fico mandando toda semana para todo mundo, chamando o pessoal, mensagem de prospecção. Eu tenho uma mensagem de prospecção e aí eu mando toda semana a mensagem de prospecção pro pessoal. Aí, de repente, boa tarde. Alguma hora aparece, né? Olá, Juliana, tudo bem? Que alegria receber seu contato. Aqui é com Scar,
focada na necessidade do cliente e utilizando produtos de alta performance. Meu nome é Luísa, especialista em higienização de estofado. Como posso te ajudar? Vocês estão fazendo limpeza de sofá? No outro dia, bom dia, Juliana, estamos sim. Juliana, para que eu possa entender sua necessidade, me responde 3 perguntas. E aí fiz as 3 perguntas, ela me respondeu sofá, pela manhã, cartão. Pode me mandar um vídeo mostrando os detalhes do sofá? Mandou o vídeo. Juliana, nosso valor mínimo são 180, mas como seu sofá realmente não estava sujo e realmente só tinha poeira, podemos fazer por 165 para você ou em 3 vezes de R$62 no cartão. Como fica melhor para você? Faz por 60 em uma vez no cartão? Juliana, vamos fechar esse valor para você. Nós temos quinta e sexta disponíveis pela manhã. Qual é o melhor horário para você e qual é o endereço por gentileza? R$160 no cartão. Aí ela falou, vou viajar, não sei o que, eu prefiro semana que vem. O que eu pensei, gente, para mandar esse tanto de mensagem? Porque fui eu que mandei. O que eu pensei? Meu cérebro não teve um trabalho. E foi uma dos fechamentos de higienização mais rápidos que eu fechei. Porque eu realmente, depois que eu fiz esse curso, eu apliquei para tudo que eu tenho, né? Inclusive para minha empresa de higienização. Mas antes eu não fechava assim, velho. Antes eu demorava, eu ficava me humilhando pro cliente quase um mês para eu conseguir fechar um serviço de higienização. Quando eu fechei esse serviço, eu nem acreditei, eu fiquei assim. E essa cliente era uma murrinha, porque na época do meu lava-jato ela nunca passou cera no carro dela. Nunca. E o carro dela é um carro caro, tá? Aí eu olhei assim, caramba, velho, essa mensagem funcionou. Gente, script. É só ter a mensagem lá com a gente, script. E eu, que sou muito gente boa, fiz algumas mensagens para dar para vocês de presente, que eu vou depois enviar para o Guilherme, para facilitar o atendimento de vocês. Focadas na proteção automotiva. Beleza? Então, esse é o principal ponto que a gente tem que fazer. Pega as mensagens e vai ter o script. Quem tem WhatsApp Business e quer usar o atalho, usa. Onde eu também uso para me ajudar o Trello. Vocês usam o Trello? Não conhecem? Eu posso mostrar para vocês depois no final como usa. Mas o Trello também é bom, que lá eu armazeno as minhas mensagens. Ou criar um grupo. Suporte mensagens automáticas. Cria um grupo no WhatsApp. Você vai abrir lá, você vai ter as mensagens, você vai copiar, colar na conversa com o cliente e vai trocar o nome. Vai trocar só o nome da pessoa. Em vez de botar lá sem nome, você vai botar lá Pedro, pá, 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 Michele, pá, 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 Lívia, pá, 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 pá. É Lívia ou é Lídia? Lígia. Com G. Muitos falam Lídia com D, com G. Lígia. Tô anotando aqui, porque não dá não. Já te chamei de Lívia, de Lídia. Não dá. Beleza? Então, vamos lá. Próxima parte, fechamento. Eu quero só atentar vocês para uma coisa. Aqui, eu acho que vocês devem ter percebido que tudo acabou com uma pergunta. Isso, gente, vamos lá. Vendedor é perguntador. Todo mundo fala, vendedor é perguntador. Vendedor é perguntador. Tudo é para perguntar. Quando o vendedor não pergunta, ele está falando para o cliente, pode ficar calado. Porque se eu olhar para você e falar, oi. Aí, o cliente teve que perguntar. Tá vendo? A humilhação lá que a gente passou, menino. Aquela humilhação. O vendedor sempre tem que deixar uma pergunta. Cara, que pergunta que eu deixo agora? Não sei. Pensa, até tu achar alguma pergunta pra tu deixar aí. Mas você não vai deixar uma afirmação para esse cliente. E isso foi uma dificuldade que eu tive no início. Porque eu aprendi isso com um corretor, eu trabalhava com ele. E ele falou, cara, no final sempre tenta colocar alguma pergunta, por mais simples que seja. Porque isso obriga o cliente a voltar. Isso obriga o cliente a te dar uma devolutiva daquilo. Entendeu? Então, beleza. Tudo tem pergunta. Como posso te ajudar? As 3 perguntas. Pode mandar o negócio por gentileza. Como fica melhor para você? Mandou as opções? Como fica melhor para você? É pergunta de fechamento. A gente tem que trazer o cliente para o fechamento. Não é só mandar tal. Uma coisa assim, que eu sinto que daria para até melhorar no seu case específico. Lígia, anotadíssima. Que é trazer isso. Vamos fechar? Como fica melhor para você? Porque quando você faz isso daqui, manda isso daqui, como fica melhor para você? O cliente já não tem mais a opção de não responder para você perguntar o que foi que aconteceu. Ele, achei caro. Aí ele vai falar, pô, você não conseguiria por 160? Vou falar com o Guilherme. Vai que a gente consegue.
Guilherme, a gente consegue esse valor aqui para esse cliente? Consegue. Amor, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Qual? Agora eu vou pro próximo. Ah, beleza, eu combinei o valor pra mim assim, combinei, mesmo que ela não tenha me pagado, combinei. 160 no cartão? Então, se ela fez essa proposta, se eu aceitar. Agora, se ele tá muito difícil, não quero, não tá muito caro. Pergunta de novo, cadê o 5W2H? Como seria ideal pra você, João? Pra mim seria ideal se tivesse 200 km de guincho e fosse R$210 e fosse até R$210. Entende? Se eu conseguir, isso é a pergunta de fechamento, gente. Se eu conseguir, aqui ó, se eu conseguir, você vai fechar? É isso que a gente tem que perguntar para o nosso cliente, sempre. Quando o cliente, principalmente esse cliente chato que te enrola até o final, que você não está aguentando mais esse Zé Ruela na tua cangote, que você só está se humilhando para ele. Eu queria isso. Tá, beleza. Se eu conseguir, você vai fechar? Aí ele vira para você e fala assim, já que se eu fizer essa pergunta, manda aí que eu vou ver. Então fala bem assim, olha João, é o seguinte, essa condição que você está me pedindo é uma condição que eu tenho que falar com o meu supervisor. Sim, eu fiz entendeu? desse jeito. E é uma coisa que eu não posso falar com ele sem ter certeza absoluta. Meu supervisor está em reunião agora e eu não vou interromper a reunião dele para só responder, para não ter uma certeza. Então eu preciso saber, se eu conseguir, você vai fechar? Aí ele vai falar, não dá para pesquisar mais, tudo bem, mas você não vai, você está forçando ele a mostrar em que lugar que ele está ali da negociação. Eu sou só um pesquisador que estou enchendo muito o saco, porque tem esse. Porque tem esse que quer mandar na sua vida, ele acha que é o preço que ele quer pagar e é do jeito que ele quer e você tem que aceitar. Não, também não negocio. Não, é de boa falar não para cliente. Eu acho de boa falar não para cliente. Sim. Tipo assim, esses dias o cara fez um orçamento comigo para fazer, que eu também trabalho com vídeos, né? Para fazer vídeos. Aí ele respondeu bem assim, era mais barato eu contratar um estagiário. Aí eu respondi para ele, é verdade. Era mais barato. Um estagiário é muito mais barato do que R$2.000. Mas no meu mercado, no meu nicho, o meu preço, o meu trabalho, o que ele me pediu era esse preço. Para mim, um estagiário não tem carro, não paga gasolina. Eu tenho carro, eu pago gasolina. Para eu fazer o que ele me pediu, eu tinha que me deslocar. Um estagiário vai usar o celular dele. O celular que ele vai proporcionar para o estagiário para trabalhar. O CapCut dele, tudo dele. O meu não. Eu pago o meu CapCut Pro. O meu celular não foi nada barato, é um 15. Ele me deu? Não. Então, realmente é mais barato contratar um estagiário. É verdade. Mas aquele seguro lá, aquela proteção lá que é uma bosta, que é R$50 por mês, é R$50 por mês. É verdade. Porque o nome já diz, já é uma... É verdade. É isso, é verdade. A gente tem que concordar com o nosso cliente quando ele diz que uma coisa é mais cara que a outra. Mas vocês são mais caros que aquela. É verdade, seu João. A gente não consegue ter o melhor produto pelo melhor preço. A gente nunca vai conseguir ter o melhor produto e o melhor preço no mesmo lugar. Mas esse é o melhor, mas eu posso conseguir um ótimo preço na melhor proteção para o senhor. Vamos conversar? A mente do vendedor, eu sei que é maçante, mas a gente tem que estar focado nisso. Então beleza, galera, vamos para o fechamento. O fechamento é uma coisa muito simples. Tudo isso daqui você já sabe. A única coisa que está nesse slide, que eu vou depois disponibilizar o slide para vocês, aí eu queria deixar organizadinho para vocês terem todo o conteúdo. Mas a única coisa que está nesse slide que é importante é aquilo ali, CVBA. Que CVBA é o seguinte, galera, característica, isso é importante anotar. Característica. Vantagem. Benefício. E atrativo. O outro já é feio, vai vir para baixo e fica pior. Tá. Isso é Só CVBA. uma pergunta aqui. O 6 ali é o que você escreveu? Segunda peça, mas é melhor colocar segundo produto, porque né, lá a gente falava peça, mas é segundo produto ou algo que você consiga agregar. Sempre você tentar oferecer mais. A mesma coisa que ela falou, entrou na lojinha, comprou a blusa, não me ofereceram nem
batom, nenhuma coisinha de R$5 para levar mais, entendeu? É sempre importante levar. Eu já teve gente que foi lá na Chili para comprar um óculos de R$1,69, falou que queria mais barato, e eu fiz uma venda de R$800. Oferecendo, tá? Óbvio que na Chili a gente já aprende várias técnicas de oferecer de um jeito que a pessoa fique meio louca, mas quem tem boca vai a mão. E como é que funciona o CVBA? O CVBA, ele vem aqui, ó, na apresentação e no contorno de objeção também, mas só o contorno de objeção nem tanto, mas vem aqui na apresentação. Que é quando você vai mostrar o produto e falar as coisas maravilhosas dele. Por exemplo, você está querendo comprar um óculos lindo, maravilhoso. Olha, eu tenho esse óculos aqui, preto, característica. O bode preto combina com tudo, vantagem. Benefício, como ele é de fibra de carbono, ele é super flexível e não quebra. Atrativo. Essa semana ele está com 50% de desconto. E a gente fazia isso lá na Chile para todos os óculos. A gente pegava e mostrava, cara, você aprende a fazer o seu CVBA do seu produto. Você vai abrir o site da Suporte, você vai aprender a fazer o CVBA do seu produto. Você vai aprender, você vai falar característica, vantagem, benefício atrativo, fica com isso na sua cabeça, característica, vantagem, benefício atrativo. O cliente está refutando, eu tenho que falar para ele característica, vantagem, benefício atrativo. Ah não, que não sei o que, tá caro demais, tá não sei o que, tá qualquer coisa, você é chato, não gostei do seu atendimento. Pega o produto CVBA, característica, vantagem, benefício e atrativo. Isso vai fazer qualquer um se apaixonar por aquilo. Sério, eu já vendi uma vez um óculos muito feio, ficou horrível. Tipo, sabe aquele produto, quem já trabalhou aqui em loja? E já, tipo, sabe que tem aquele produto encalhado que o gerente fala, quem vender eu dou R$100, sabe? Tipo, que ninguém vende aquilo de tão ruim que é. Cara, teve um óculos desse aí que eu vendi lá na loja. Cara, só usando esse tal desse CVBA aí. Tu coloca benefício, coloca vantagem, coloca atrativo em qualquer produto, qualquer um fica bom. Qualquer um fica bom. É igual quando fala, qualquer velho fica bonito na lancha. Isso daqui é a lancha. CVBA é a lancha de qualquer produto. Você vai pegar um velho e vai botar na lancha e vai ficar um gato. É a Dodge Ram do velho. Entendeu? Você vai pegar e vai colocar uma coisa que às vezes é simples, mas você vai deixar ela top. É só pra isso que serve o CVBA. É só pra isso que serve. E o CVBA, que eu acho, é o melhor que a gente pode fazer é treinar. O que eu faria se eu fosse vocês, que é uma coisa que eu fazia. Eu pego e treino o meu próprio CVBA. Vamos dizer, eu sou aqui vendedora da Suporte. Beleza. O que eu, Marina, gosto aqui da Suporte? Eu gosto da assistência 24 horas, eu gosto de que não tem análise cadastral, não sei o que, não sei o que. Então, eu vou pegar assistência 24 horas, característica, assistência 24 horas, vantagem. Qual que é a vantagem da assistência 24 horas? Disponibilidade. Disponibilidade para o tempo do cliente. Pô, maneiro. Benefício. Qual que é o benefício disso? Cara, não interessa o que esteja acontecendo. Você pode estar numa viagem, você pode estar indo para Goiânia, 4 horas, 3 horas da manhã, a gente vai estar pronto para te ajudar. Atrativo. Isso vai te dar muito mais segurança e tranquilidade para poder fazer as suas viagens com a sua família. E esse é o melhor jeito, você pegar cada característica, vamos dizer, as 24 horas, e você estudar. E realmente tem que fazer um trabalho mental. Pensar qual a característica, 24 horas, e pensar no de cada um. Isso vai te dar bibliografia para quando o cliente falar, você devolver rapidamente. O cliente falou, você devolve. O cliente falou, você devolve. O cliente falou, você devolve. E esse que é o principal. Isso e fazer pergunta. Isso é aquela técnica de botar uma pergunta no final de toda a mensagem. É o principal para você conseguir fechar. Porque depois que o cliente já gostou de tudo, só viu benefícios, por que ele não vai levar? Por que o cliente não ia levar o óculos naquele dia se ele só viu benefícios? Se eu só falei coisa boa do óculos, eu lá falei que aquele óculos era um dos mais trocados? Nunca. Eu já falei que tinha acabado de sair um cara com aquele mesmo óculos trocando que a haste caiu? Não, mas eu falei como ele era leve, porque ele tinha fibra de carbono, e fibra de carbono é o mesmo material usado nos carros de Fórmula 1. Fala isso para um homem. O cara ficou, Fórmula 1, o óculos aí estão sendo, né? Cara, fala isso para um homem. Ah, isso daqui é policarbonato. Gente, policarbonato é plástico polímero, mas sabe o que eu falava? É o mesmo material usado na janela de avião. Já viu algo mais recente que isso, seu João?
Eu já. Mas eu falava pra ele? Não. É isso que importa no fechamento. A gente deixar todas as características positivas, sabe, ali. E as negativas a gente, né? Seguindo a emoção. Aqui estão algumas mensagens que eu preparei aqui focada no grupo suporte. Por exemplo, reforço do valor da confiança. Olá, nome do cliente. Além da tranquilidade que a nossa proteção oferece, você tem a garantia de um serviço com qualidade certificada pela ISO 9001. E se precisar, nossa assistência 24 horas está sempre pronta para te ajudar. Que tal fecharmos hoje para você dirigir com mais segurança? Sem análise de perfil, um outro exemplo. Oi, fulano. Entendo sua pesquisa, uma vantagem nossa é que não fazemos análise de perfil, o que torna a adesão mais rápida e fácil. Assim você protege seu carro sem burocracia. Vamos conversar mais sobre as opções? Olá, fulano. Última chance para aproveitar o bônus especial desse mês. E lembre-se, nossa proteção te cobre em todo o Brasil. Não perca a oportunidade de rodar com tranquilidade por aí. Não ajuda a ter isso aqui pronto? Se você tivesse isso aqui pronto no WhatsApp de vocês, não ia ajudar? Não é mais fácil digitar? Parar meia hora e digitar um monte de coisa e depois nunca mais digitar esse tanto de coisa? Isso aqui não adianta? Gente, se você pensar para escrever, cada mensagem vai gastar muito tempo. Você tem que adiantar e facilitar o seu trabalho. Vender significa convencer alguém a comprar, tem a técnica. Vamos aproveitar isso aqui para ajudar a gente. Agora, para finalizar aqui, o Guilherme não estava aqui na hora, mas eu preparei algumas mensagens para o grupo suporte para poder facilitar o atendimento de vocês no WhatsApp, específica para vocês, e vou entregar. Para finalizar aqui, eu só quero falar sobre uma coisa muito rápida de inteligência emocional em vendas, que é um assunto que é rápido, mas é muito importante. A inteligência emocional é você não ser refém das suas emoções. É você saber lidar com um não. Você quer proteção? Não. Vamos fechar? Não. Conseguir o preço que você quer? Vamos fechar? Não. Vamos agendar uma reunião, um cafezinho aqui na é loja que você chama aqui? Aqui no escritório? Não. Quem nunca ouviu isso? Quem já ouviu não? Levanta a mão. É o que eu mais escuto. E por que você está chateado? Por que a gente fica chateado? A única coisa que é certeza absoluta que o seu cliente vai falar é não. Às vezes ele liga gritando também. Não, aí, pô, esse aí tem que ver uma psicóloga pra ele, aí esse aí já tá no outro patamar. Já tá no outro patamar. Mas a pessoa com uma certa saúde mental, cara, a gente lida com o não. E isso daqui é só um básico que eu gosto de mostrar. Eu sou mais de estudos, eu sou meio científica, pra mim as coisas têm que ter uma explicação. Por que você não acorda motivado? E eu vou explicar muito rapidamente. Isso aqui é o gráfico que saiu do estudo que fizeram no macaco para descobrir quando que a gente libera dopamina. Dopamina é o hormônio da motivação. É o hormônio que faz você falar, vou fazer isso. Botaram lá o sensor no macaco e aí o que acontecia? Aparecia uma luz vermelha, e já tinha ensinado pro macaco tudo isso, né? Aparecia uma luz vermelha, aí o macaco tinha que apertar 10 vezes o botão. Quando ele apertava 10 vezes, saia um suco de laranja, uma mamadeira com suco de laranja, ele tomava. Uma mamadeira com suco de laranja. E aí, era isso. Quando que sai? Botaram lá um negócio lá no macaco para ele sentir, para saber, né, quando é que sai dopamina. Olha só que louco. Aqui, signal é a luz vermelha, work é o trabalho, apertar o botão, e reward é o suco, quando ele toma um suquinho. Olha o pico de dopamina. O pico de dopamina é quando ele vê a luz. Olha só o que acontece quando ele toma um suco. Olha o tantinho só de motivação que ele tem. Você acha que você fica motivado quando você recebe seu salário? Seu pico de dopamina está aqui. O pico de dopamina é quando você vê a oportunidade, quando ele viu a oportunidade de ganhar o suco. Pico de dopamina é que vai fazer você levantar e fazer. Meu Deus, eu quero muito uma pizza. Abriu o iFood. Pico de dopamina. Abriu o iFood. Pedi a pizza. 45 minutos depois. Nossa, se eu tivesse feito um arroz com ovo aqui, já estava dormindo. Dopamina baixa. A pizza chegou. Você olha pra pizza. Sua dopamina tá assim. Você olha pra pizza, chega uma cara assim. R$70. Depois de 50 minutos, aí você começa a ver os prejuízos. R$70, depois de 50 minutos aqui eu, nessa casa, podia muito bem ter feito um arroz com bife, tava dormindo já, entendeu? Mas não, tô aqui esperando essa pizza. Ainda chegou fria.
Então, é isso que a gente tem que pensar. A dopamina é quando a gente vê a oportunidade. E nisso, a gente entra no ponto de como que você está vendo as coisas. Vendedores otimistas, isso aqui foi um estudo que foi feito aqui por esse pesquisador Martin Seligman, na MetLife. Vendedores otimistas tendiam a lidar bem com o não, a ser mais resilientes, a atravessar as situações, a lidar bem com os problemas. Vendedores pessimistas não conseguiam ver, não tentavam de novo, desistiam de novo. Você já conheceram aquela pessoa que reclama da hora que acorda até a hora que dorme? É bom estar com ela? Não. Alguma coisa na vida dessa pessoa dá certo? Por que ela reclama? Porque ela reclama tanto que depois vem mais motivo para ela reclamar e ela sempre está ali, ó, atraindo coisas que vão fazer ela reclamar. Agora, você já viu aquela pessoa que é alegre, que é feliz, que é alto astral? O povo dá as coisas para ela, a pessoa às vezes nem é sem dinheiro, tem até grana, mas as pessoas ainda querem dar as coisas para ela. A forma como a gente vê as coisas é muito importante. Como que nós estamos vendo as situações? O cliente é chato? Acordar para ir para o trabalho é ruim? Tipo assim, é igual aquele meme lá daquela lá mata sensitiva. Se você ganhasse 10 milhões de reais, você gostaria de nunca mais acordar e ganhar 10 milhões de reais? Não. Então se acordar vale mais que 10 milhões de reais, por que você acorda reclamando, por que você acorda triste? Eu vivi uma experiência muito legal com um cara chamado Hugo Miyazaki. Ele é terapeuta holístico e tal. São experiências muito loucas. Quem tiver grana um dia para fazer uma consulta com ele, para fazer tratamento, vale a pena, porque o bicho é muito doido, é muito massa. E ele fez uma coisa em grupo com a gente, que foi, ele explicou pra gente uma meditação que ia mudar a nossa forma de pensar. Eu olhei assim e pensei, vamos ver o que esse japa tá falando, né? Esse povo, esse japas, sei lá. Aí, qual que era a meditação? Você passar, era meia hora, 10 minutos, pensando normal, pensamento normal. E você tinha que acordar. Você acordava às 5 da manhã, olha só o bicho é doido. Você tem que acordar às 5 da manhã, tomar meio litro d'água e sair pra caminhar. E era isso que eu fazia. Acordava às 5 da manhã, tomava meio litro d'água e sair pra caminhar. 10 minutos, mente livre. Depois você vai fazer 10 minutos só de exercício de gratidão. E só isso você tem direito. Ah, mas e quando acabar o que agradecer? Você tem que inventar mais coisas e justificar. Justificar. Aí você vai começar. Obrigado pelo meu pai, pela minha mãe. Porque lideram a vida, são pessoas importantes para mim, estão comigo até hoje, eu amo muito, obrigada pelo meu irmão, porque apesar de ter me batido na infância, eu também amo muito, se morrer, você vai ficar triste. Obrigado pelo meu cachorro, que me faz companhia, obrigado pela sua família, amigo, todo mundo acabou. Aí você começa a se obrigar a agradecer as coisas que não são coisas que você agradeceria. Aí você olha e pensa, acabou a família, acabou os entes queridos, obrigado por essa grama. Porque ela deixa a cidade muito mais bonita e é muito ruim você estar em uma cidade que não tem grama nenhuma. Obrigada por esse céu. Caramba, como o céu tá bonito, eu não tinha visto. Obrigada por essa árvore. Cara, minha cor preferida é laranja, eu não tinha visto, tem flor laranja ali. Obrigada, meu Deus, muito obrigada por ter colocado essa flor maravilhosa aqui na minha frente, só para me deixar feliz. Só para eu sorrir 1 minuto para essa flor. Obrigada pelo porteiro aqui do meu condomínio. Graças a Deus esse porteiro está aqui, porque se não fosse ele, eu não ia ter proteção para dormir. Eu só pago o condomínio para ter proteção. Obrigada pelos meus colegas de trabalho que me animam, que não deixam eu passar o dia sozinho. Obrigada. Cara, imagina se todo dia, quando você viesse trabalhar, você viesse agradecendo. O que ia acontecer? Como é que é o cérebro de uma pessoa que só agradece? Não deve ser bom viver nessa cabeça? A nossa mente, ela é completamente moldável. A gente tem plasticidade neural. Por isso que a gente consegue morar nas montanhas e no deserto. Senão o ser humano não conseguiria. A gente é uma espécie que se espalha. Você vê que não tem onça pintada, sei lá, na Ásia. Lá são tigres, são outros tipos de felinos, entendeu? A gente não. A gente consegue fazer ter uma mente que é capaz de ter depressão e se suicidar. E a gente tem uma mente que é capaz de realizar grandes coisas, velho, de inventar o telescópio, de inventar o carro, cara, o nosso corpo, olha o que o nosso corpo faz. A gente consegue gerar um ser vivo dentro da gente. E por que a gente está reclamando? Cara, isso é o principal ponto da vida de vendas.
Porque a mentalidade, a gente acha que é uma motivação. Ah, não, eu vou ficar motivado, vou ficar pilhado. Não. A mente é um músculo. A felicidade é um exercício. A alegria é um exercício. A gente tem que todo dia tentar se fazer um pouquinho alegre. E agora eu gostaria de pedir para cada um aqui falar algo que agradece muito por existir. Por favor, vamos começar aqui pelo começo. Vamos começar pela Michelle que está aqui. Vai lá, Michelle. Meus filhos, Por quê? eles são minha vida. Qual o seu nome? Fábio. Fábio, o que você agradece por quê? Pela minha filha também, pela minha filha, pelo meu convívio, por tudo. Por quê? Pela situação. Gratidão mesmo. Sua filha é importante para você por quê? Demais. O que ela faz para você que é importante? Nasceu. Pra mim, algo mais importante foi isso. O bom de pai é que só quer o filho para servir o filho, para dar as coisas pro filho e tá bom. E você, qual o seu nome? Adriane. Adriane? Rapaz, é porque eu não tenho filho. Agradeço pelo meu irmão, pela minha mãe, por eles ser pessoas excelentes, por ajudarem os outros sempre que precisam e por estar sempre pra mim, por eles serem eles mesmos. Qual o seu nome? Massivon. 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 Então, sou grato pela minha família e também por mim também, por conseguir todo dia tentar melhorar e não ficar tipo só pensando nisso. Eu botei isso no meu TCC. No meu TCC eu botei lá. Eu, por eu mesmo, eu sou incrível, eu sou excelente, eu não preciso de ninguém. Quero agradecer a mim por ter escrito cada palavra desse TCC que eu escrevi. Eu coloquei 3 páginas falando sobre mim mesmo. Isso aí, eu agradeço Boa, muito. Lídia, o que você agradece hoje? Primeiramente pela vida, de poder mais um dia estar viva e estar rodeada das pessoas que eu gosto, de estar assim, cada dia mais conseguindo minhas realizações pessoais, estar ao lado das pessoas que eu gosto, pelo meu trabalho, por tudo. Qual o seu nome? Eduardo, Eduardo, o que você agradece hoje? eu agradeço por mais uma oportunidade de estar acordando, coisa que muita gente infelizmente não tem. E também pela oportunidade de fazer o meu melhor de novo. Ser melhor do que ontem. Qual o seu nome? Eu, Alex. Alex? Cara, como os meninos já pontuaram, né, são muitas coisas para agradecer, né? Por estar vivo, por estar respirando, a família. Mas eu sou muito grato a Deus, mas pela minha filha também. Né? Que eu acho que o filho da gente muda a gente demais. A gente aprende, sei lá, perde o medo, né? Se transforma, vamos dizer assim. Então eu sou grato muito a minha família. Alexandre, a saúde, né, que Deus nos concede, porque com saúde você conquista tudo. Né? Igual eu falo, quem está no hospital, hora dessa, né, acamado, né, agradece, movimentar uma perna, um braço, e Deus dá essa graça a todos nós aqui de caminhar, se comunicar, e eu louvo por causa disso. Qual o seu nome? Meu nome é Felipe. Eu agradeço a minha esposa e aos meus filhos. E são combustíveis aí para eu estar lutando. Agradeço a minha esposa por ter sido um gatilho na mudança na minha vida, por ter acreditado em mim quando eu coloquei no buraco onde eu mesmo fui responsável por estar. E ela acreditou em mim, está comigo até hoje, e está me ajudando a sair desse buraco. E a gente vai sair junto. E agradeço também pela minha avó, que foi uma intercessora por mim aqui na terra, aqui, que atrás nas orações delas, é que eu estou cada dia mais me tornando uma pessoa melhor. Qual o seu nome? Onofre? Onofre? Isso. Olha. O que você agradece hoje, Tá Onofre? vivo, né, Onofre? Por quê? Primeiramente, tá vivo. Graças a Deus, Onofre. Também muito agradecer também pela esposa que eu tenho, pelo companheirismo aqui da galera aqui do grupo suporte, mas também pelo grupo suporte, né, que é por ele que eu ganho sustento. É bom se sustentar, né? Comprar uma coisa. E você, Guilherme, o que você agradece Cara, hoje? assim, primeiramente família, né? Todo mundo acho que é a questão óbvia. E depois de fazer uma massa aqui, olhar o que você falou. Cara, hoje eu sou muito grato em poder estar num cargo onde eu posso ajudar pessoas a evoluir, a se elevar. Eu sou grato por essa equipe. Então, assim, dessas massas, isso daí que você passou aí, pra mim, agora que tá o que parar aqui pensando, pô, eu posso ajudar cada um que evoluir a poder
melhorar para a família deles, que é o que eles são gratos, e melhorar mais coisas para eles, mais trabalho, de ajudar e poder trocar ideia dessas questões. Eu sou grato por isso. E eu sou muito grata por todos vocês terem ficado comigo aqui até o final. Muito obrigada por terem ouvido o treinamento. Muito obrigada pelas trocas, porque realmente foram muitas trocas. Eu aprendi muito conversando com vocês. Foram, assim, 1h30 aí, mais ou menos, que a gente teve esse momento, que para mim foi muito satisfatório. Vocês realmente me trouxeram exemplos que eu não esperava ouvir, vocês trouxeram uma coisa que eu não esperava para cá. E isso me deixou muito alegre. Primeiro porque é muito ruim você ficar falando com um monte de gente em silêncio assim. E segundo que, olha, o meu primeiro emprego foi na Wizard, dando aula de inglês. E a época que eu mais aprendi inglês foi quando eu estava dando aula de inglês. O conhecimento, quando ele é atrelado com relacionamento, cara, ele é muito rico. Quando eu trabalhava com carro, quem mais me ensinou sobre carro foram os clientes. Você conversa bem. Cara, sabe tudo de carro, sabe tudo. Eles são especialistas. Você acha que o vendedor sabe? Ah, sabe nada, ele sabe o que eles querem. O cliente sabe tudo. Pô, o cliente ele sabe te explicar as coisas. O cliente vai te dar mais argumento para você dar para outro cliente do que você imagina. Quanto que a gente não pode aprender, não é? E eu estou muito grata por estar aqui com vocês. Obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada principalmente ao Guilherme por ter concedido eu estar aqui. E assim, gente, vocês são lindos. Sério. Palmas pra vocês. Valeu. Cadê o fotógrafo? Já foi? Tá? Podia fazer uma foto. Acho que já fez aqui, né? Fez o vídeo, né? Não vou mandar.